Hoje é dia 14 de abril de 2025, mês 4 do ano 3 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas ontem. A gente fez uma live da Sacolinha muito boa ontem, embora a arrecadação tenha sido bem mais ou menos, mas a gente teve ali uma live bem interessante. Olha, gente, eu fiz meio que uma reflexão ontem, mas hoje acho que é legal a gente trazer aquela questão. Eu não julgo, sobretudo as pessoas que não são jornalistas, né? Quem desejou ontem que o Bolsonaro morresse, sinceramente. Eu não julgo. Só para darem um exemplo, tá? Quando morreu o Olavo de Carvalho morreu quando, Pedro? Vamos ver aqui só para a gente pegar a data correta. Foi em janeiro, eu quero só lembrar o ano exato, para a gente não tirar a dúvida aqui com vocês. Foi 24 de janeiro de 22. Eu lembro que muita gente comemorou a morte do Olavo. E eu, como eu fui uma pessoa que foi perseguida pelo Olavo de Carvalho, e é uma coisa que eu tenho por padrão como jornalista, eu não comemorei, eu lamentei até para a filha do Olavo, que é a Heloísa, que é minha fonte, inclusive. E permaneci sério assim a respeito desse assunto. Mas depois de um tempo, sobretudo com as mortes que a gente teve na pandemia, não tem como julgar, gente. As pessoas, essa gente, o Bolsonaro tirou máscara de criança na pandemia. A gente tem amigos próximos que não perderam a mãe do amigo. Teve gente que perdeu os pais, teve gente que perdeu a família inteira. E aí, como é que você não julga a pessoa ter ódio, querer a morte do Bolsonaro? Aliás, exceto a questão da morte, eu não desejo morte para ninguém. Primeiro, porque eu sou jornalista e eu tenho uma responsabilidade aqui pelo que eu informo vocês. Mas não significa que eu não tenha ódio. Não significa que eu não seja de carne e osso. Não significa que eu não prefira aquele político e deteste este político, que eu prefiro aquela pessoa pública e deteste essa pessoa pública. Não significa isso. Porque eu sou humano, gente. E é humano sentir ódio. É humano detestar determinada pessoa. É humano você querer uma determinada pessoa e não querer outra. Ter uma determinada ideologia e não ter outra ideologia. Essa síndrome que a gente tem às vezes, e as redes sociais reforçaram muito isso, de você se sentir superior, de você se sentir excepcional. Não, a gente é muito mais comum do que a gente pensa, pessoal. A gente é muito mais o post que a pessoa comum faz, a montagem lá do Estúdio Ghibli que eu critiquei tanto. A gente não é excepcional, pessoal. E odiar Bolsonaro faz parte. Odiar Bolsonaro faz parte. Querer o fim da sua existência faz parte. Querer que a gente não tenha um mundo com fascismo faz parte. E abastece também ao combustível na nossa luta. A gente detesta Bolsonaro porque a gente quer moldar e a gente quer construir um mundo melhor do que esse que está aqui. A gente é idealista da nossa forma, alguns mais realistas. Quando eu digo para vocês que eu procuro não odiar as pessoas, é porque a minha profissão ela cobra muito caro quando você passa a desejar a morte de alguém, né? Você pode ser enquadrado em um possível discurso de ódio. Mas, inclusive, é desproporcional o ódio que existe ao Bolsonaro ao ódio que ele propagou nas pessoas. Ele não precisava ter feito nada disso, mesmo sendo um cara de direita. E, no entanto, ele optou por não vacinar as pessoas. Ele deliberadamente tentou arquitetar um golpe de Estado, ao que tudo indica pelas investigações da Polícia Federal, e agora terá o devido processo. Então, odiar um cara que quer fazer um golpe de Estado no Brasil é absolutamente normal. É absolutamente comum. É absolutamente ordinário. Eu acho que nós não seríamos humanos se a gente não tivesse essa carga emocional junta.
Porque é isso, gente. Como ter humanidade com uma pessoa que é profundamente desumana? Como ter empatia com um cara que é fascista? Como é que a gente faz isso, gente? Não querer a morte dele é uma opção. Quando eu não quis a morte do Olavo de Carvalho, não significa que eu não detestasse ele. E eu detestava muito ele. É um cara que jogou o ensino de filosofia no lixo. É um cara que copiou ideologias norte-americanas que estragaram esse país. E agora nós temos um novo porta-voz deles, que é o Silas Malafaia. A gente não tá na posição de querer ser superior, de querer ser excepcional. Não, a gente pode odiar. E é bom que a gente organize o nosso ódio. É bom que a gente organize os nossos ímpetos, os nossos desejos. É bom que a gente organize o pensamento que não é racional. Porque odiar o Bolsonaro também envolve uma certa não racionalidade. Ele é um ser detestável, ele é um ser repulsivo. Inclusive, essa é a fonte da popularidade dele. Ele fala muitas vezes com o povo através do bizarro. Ele fala com o povo, eu tenho falado isso em lives, apesar dele ser profundamente desumano, ele é um cara engraçado. Ele é um cara peculiar. Então é muito importante isso. E aí entra o comentário e mandar um beijão pro, que é o Fernando, né? E a terapia, hein? Obrigado por ter virado membro, meu querido. Você tem acesso aí ao nosso curso de jornalismo básico aqui para a gente poder também se informar e não se desinformar. Ele falou aqui, Pedro, eu quero ele vivo por 2 motivos antagônicos. Não quero me igualar à necropolítica dele, que é o que eu tô falando aqui para vocês. De uma certa forma, nós também fazemos parte desse jogo na necropolítica, né? A gente também faz parte desse jogo da morte. A gente quer superar esse jogo de uma certa forma e muitas vezes a gente se entrega a sentimentos baixos. E aí eu quero que ele sofra pelo que ele causou. E o principal é isso, gente. A morte dele seria um prêmio para a extrema-direita. Seria criar um mártir na extrema-direita. Seria causar quase o que a extrema-direita fez com o presidente Lula. O presidente Lula, uma vez, quando ele estava preso, os diálogos da Vaza Jato ainda não tinham saído no Intercept. O Bem-vindo Siqueira me falou, ele falou, o Lula é um herói trágico. O Lula é um mártir da nossa causa, né? O Lula é um cara que lutou, virou presidente da República, fez o que podia da vida e agora vai ser preso por uma coisa que não conseguem sequer provar. E aí a questão toda é o seguinte, o Lula é tirado da prisão e volta épico. Eu não quero que Bolsonaro morra e faça dos seus filhos um sucessor ou um outro cara no sucessor no seu leito de morte. Não quero isso. Eu quero que Bolsonaro sofra da forma mais ordinária e justa possível. Por isso que é fundamental, eu não defendo sequer, gente. Eu entendo as pessoas que defendam, mas eu não quero sequer uma prisão preventiva dele. Eu quero que sejam julgados todos os recursos. Todos os recursos, que ele tenha direito ao processo que o Lula não teve. Todos os recursos. Porque eu confio na justiça? Não. Não. Eu acho que a justiça é burguesa, eu acho que a justiça é racista, eu acho que a justiça tem uma porção de problemas. Mas se o instrumento para fazer Bolsonaro sofrer por tudo que ele causou é o Supremo Tribunal Federal, que seja o Supremo Tribunal Federal a empregar contra ele o que ele realmente merece. O que ele realmente merece. E aí a questão que o Lucão tá falando aqui, Lucão que é membro aqui do nosso canal, mandar um abração para ele. A gente tem que defender a nossa alegria, a gente tem que defender os nossos sonhos, a gente tem que defender as nossas utopias, a gente tem que defender os nossos ideários, a nossa organização, a sociedade que a gente quer montar. E a gente tem que organizar a raiva, justamente para a gente ter energia de combatividade, para a gente não perder o foco. Nós estamos vivendo, e eu me refiro sempre a essa entrevista, o Haddad deu uma entrevista para a Mônica Bergamo há alguns meses, e ele falou, nós estamos vivendo um ciclo de direita, nós ainda estamos num ciclo de direita.
Nós estamos num ciclo de direita em que, se você fizer uma pesquisa na geração Z, você vai ver que tem muitos homens de direita, jovens, sendo formados. E esse combate vai ser longo. O Bolsonaro é um dos episódios desse combate. Vai ser longo. E a gente não pode perder em mente o ideário que a gente tem. A gente terá ainda um ciclo de esquerda. A gente terá... Eu acho que nós teremos ainda na humanidade, sendo muito positivo, se a gente não se destruir até lá, a gente vai ter um ciclo muito interessante em que a gente vai ter fontes de energia completamente modificadas, um certo capitalismo superado, e a gente vai estar vivendo numa outra sociedade, em que a gente vai ter que preservar o ciclo de esquerda. A gente vai ter que preservar o nosso ciclo de avanços, porque Star Wars já ensinou, o lado sombrio, ele sempre está à espreita. Ele sempre está querendo ali tomar de assalto o que nós construímos. Ele está sempre de olho em destruir a república, as organizações sociais, a democracia, o direito ao voto, as nossas emancipações pessoais e coletivas. A gente sempre vai ter um risco. As pessoas achavam que o nazismo se encerrava em Hitler. Não se encerrou em Hitler. E ainda teremos outras denominações fascistas, nazistas. Porque é o combate, na verdade, milenar que nós temos na sociedade. É o combate milenar que nós temos na sociedade. Não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida. E a sombra, ela está sempre ali à espreita. A sombra está sempre ali para nos seduzir. A sombra está sempre ali para a gente cair, acreditar na lorota. As desinformações sempre existiram. E a comunicação que a gente teve nos dias atuais, de uma certa polarização, eu acho que polarização é um clichê meio horrível, mas ajuda a explicar algumas coisas. A gente viveu nos últimos 20 anos uma comunicação extremamente polarizada que, claro que seria o esperado que o Bolsonaro montasse um gabinete do ódio em cima disso. Ele montaria um gabinete do ódio em cima dessas questões. E montou de fato. Bolsonaro montou um gabinete do ódio em cima de toda a comunicação política que a gente teve nos últimos tempos. E não à toa a gente chegou nesse ponto. A gente chegou nessa colocação. E por isso, gente, a gente não deve desejar sua morte. No entanto, eu não julgo as pessoas que odeiam Bolsonaro. Eu não julgo a família que perdeu seu pai, que perdeu a sua mãe, que perdeu seus parentes próximos, odiarem Bolsonaro. Eu não julgo o preto, pobre, periférico, que sofreu na fila do osso nas mãos daquele presidente. Eu não julgo. Nós somos humanos. Nós temos sentimentos. Nós temos ódio, nós temos amor, nós temos afetos, nós temos desafetos, nós temos predileções, nós temos visões de mundo, nós temos defeitos, nós temos qualidades. E o desenvolvimento disso, aceitando que nós temos os nossos sentimentos às vezes mais baixos, a resposta não é ignorar esses sentimentos baixos, não é ignorar esse ódio que a gente sente. Também não é se sentir superior a esses sentimentos mais rasteiros. É ressignificar isso. É transformar isso em obras. É transformar, por exemplo, o ódio profundo que eu tenho pelo Bolsonaro, eu transformo em jornalismo para vocês. Eu transformo em noticiário. Eu transformo em formulação de fatos. Eu transformo o meu ódio em organização de combate, em instrumento para a gente refletir sobre o que está rolando. Eu transformo o meu ódio em um otimismo em alguns campos, uma vontade de mudar as coisas todo dia. Eu acordo todo dia querendo mudar alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Mesmo que seja por um instrumento extremamente limitado, que é esse microfone que eu ligo todo dia aqui, que são os blocos de notas de texto que eu escrevo. Porque se eu fosse muito realista, se eu não fosse uma pessoa buscando um ideal, talvez fosse mais prudente desistir. Talvez fosse mais prudente não querer me envolver mais nisso. E aí também é uma coisa que eu às vezes não consigo julgar,
mas é um problema para a sociedade, as pessoas que se cansam de falar de política. As pessoas que se afastam das discussões que a gente está acompanhando agora. Eu não consigo julgar também essas pessoas, embora seja muito ruim que muitas delas tenham se afastado desse discurso, porque a política está muito polarizada, a gente já elegeu Lula, exigir de mim mais é muita coisa. É ruim esse comportamento, mas eu também entendo. E aí cabe a nós que estamos envolvidos nessa questão toda, que estamos aqui, como o Luiz Fernando está falando aqui, a gente está por Lula 26, a gente também cativar de volta essas pessoas. Entender para elas que o ódio não deixou de existir, que motivos para odiar Bolsonaro ainda pululam. Pululam. E viu como está o Bozo agora, Pedro? Não vi que teve notícia sobre isso, Martina. Se tiver notícias, a gente vai acompanhando aqui e vendo aqui essas questões. Olha lá, já recebi aqui sugestões de textinho pra gente falar nessa questão toda, sobretudo da questão da comunicação. Não esquece, gente, se inscreve no canal, mandem superchats, a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá, gente, para fazer bem esse trabalho. Sérgio de Barros, não é achar a justiça, é certeza da justiça é burguesa, racista, etc. Claro, sem dúvida nenhuma. Ela mas ela pode eventualmente atender os nossos interesses, né? Não, eu estou querendo saber. Não teve foto, não teve nada, eu acho, do Bozo, né? Se eu não estou enganado, porque as notícias estão saindo meio que agora, em cima da hora. Teve a Michelle Bolsonaro dando graças a Deus, né? A gente teve essa questão toda acompanhando aqui, mas acho que não teve nenhum outro vídeo, nenhuma outra questão. Estou vendo aqui o perfil do Bolsonaro, aparentemente não temos mais notícias sobre isso. Mas voltando para a questão que eu estava falando. A Varoa já foi visitá-lo? Não sei se visitou, mas postar na rede social já postou. Mas a questão é essa, gente. Eu consigo entender as pessoas também que se afastaram. Eu consigo entender todos esses comportamentos humanos. Nós somos falhos, nós somos contraditórios. E tá tudo certo, tá tudo bem. A gente pode ser assim. Só que a gente tem que retrabalhar essas questões. A gente tem que ter um certo foco. E às vezes eu fico pensando uma coisa que, assim, muito da lógica do ressentimento, que às vezes atinge certos campos da nossa esquerda, que fazem críticas, às vezes muito pertinentes ao governo Lula, mas às vezes caem num ressentimento mais rasteiro, elas vêm da falta de organização que a gente tem dos nossos pensamentos ou das soluções muito fáceis. As soluções não são fáceis, gente. Soluções não são fáceis. Fazer o que eu tô fazendo aqui, muita gente vai virar e falar, pô, mas aí é fácil, né, Pedro? Você tem holofote, você faz 300 lives, aí você trabalha pra caramba, mas vocês não imaginam o desgaste mental que eu tenho para acordar todo dia. Hoje eu acordei muito bem, eu dormi mais cedo ontem e descansei um pouco. Mas vocês não têm ideia do custo emocional para mim estar imerso nessa luta. E aí eu tenho que fazer um cálculo, gente. Eu não posso só odiar. Eu não posso ser só sentimento. Eu não posso tomar uma decisão também só pensando na minha preservação. Eu, quando ligo esse microfone aqui e falo com vocês, e me posiciono claramente como uma pessoa anti-Bolsonaro, me posiciono claramente como um cara que vai combater a extrema-direita, eu tô sacrificando a minha pessoa em nome de uma causa. Não sacrificando literalmente. Eu não tô colocando a minha vida à prova, mas eu tô sacrificando o meu tempo, eu tô sacrificando os meus pensamentos, eu tô sacrificando... Eu podia estar fazendo uma outra coisa da minha vida agora. Podia estar fazendo trocentas coisas melhores da minha vida agora e não necessariamente falando sobre esse assunto com vocês nesse microfone no dia 14 de abril. Eu podia estar me desligando da política e pensando em ganhar mais dinheiro. E isso é uma realidade, tá? Eu poderia muitas vezes ter pensado talvez numa questão dessa. Ou eu poderia sair da área de comunicação e de jornalismo e me poupar um pouco mais.
Mas eu optei deliberadamente para fazer esse sacrifício. E ao fazer isso, eu preciso direcionar as minhas energias para algo além de odiar o Bolsonaro, que é organizar o que a gente está fazendo aqui com vocês. Que é a gente colocar as nossas ideias no papel. É colocar as nossas ideias nos superchats, no Pix que vocês mandam, nos membros que vocês se tornam aqui do canal. É colocar e desenvolver essas ideias nos livros que a gente entrega de presente para vocês. Ontem tinha livros físicos incríveis, livro do Guilherme Boulos para vocês levarem para casa. Infelizmente agora não vai dar para dar de presente, mas tem meus livros aqui por 20 pilas. É a gente fazer essa troca de conhecimento, é a gente fazer esse registro, é a gente fazer essa questão do embate, é fazer o que o Moisés dos Santos falou aqui, que o Bolsonaro viva muito e que sofra muito pelo que fez. E para ele sofrer, a gente precisa estar organizado. Para ele sofrer, o Supremo não pode tomar golpes. Para ele sofrer e realmente ser punido pelo que ele fez, esse país precisa estar estabilizado. E isso é uma luta de cada um de vocês que estão assistindo essa live agora, que ainda não compartilharam a live e não deram like. Que vocês façam isso nesse momento agora, para a gente ficar efetivamente bem organizado. Mas a gente precisa ter uma luta organizada, gente. Não dá para a gente entrar numa vibe louca de achar que só os nossos ódios vão ser as respostas. Os ódios precisam estar organizados e os ódios precisam ser transformados. Os ódios precisam estar organizados e, eventualmente, eles têm que virar também afeição. Eles têm que virar amor. A gente tem que amar algumas coisas na nossa luta política. A gente tem que amar, às vezes, uma ideologia, um partido, um ideário, um propósito. Eu, por exemplo, eu sou um cara que sou alucinado pela democratização das comunicações. Eu queria que todo mundo tivesse os privilégios que eu tenho aqui como produtor de conteúdo. Que todo mundo tivesse a sua voz, que todo mundo fosse ouvido, que as autoridades se mexessem em cima da comunicação. Não que fosse só uma coisa de rede social. Não que fosse só uma coisa de rede social. Mas a gente ter as nossas vozes organizadas e ter o nosso trabalho reconhecido. Então, e é o que a terapia aqui está falando aqui. Fazer escolhas e seguir com elas, às vezes, é muito difícil. Mas sempre temos que reconhecer que todos fazemos escolhas. Devemos respeitar a escolha de todos, mesmo em discordância. Exatamente, Fernando. Exatamente. Eu, para estar aqui, eu desapontei muita gente. E eu orgulhei muita gente. Eu, para estar aqui, eu magoei muita gente. E eu cativei muitas pessoas. Eu, para eu estar aqui, eu perdi muitas noites de sono. E noites que não vão voltar atrás, que vão estar expressas nas minhas rugas. Que vão estar expressas na minha saúde. Que vão estar expressas no meu cansaço. Eu sei das consequências das minhas escolhas. Talvez eu não tenha consequência completa, noção completa das consequências. Mas eu sei as consequências das minhas escolhas. Eu sei que estar aqui diante de vocês com uma câmera ligada não é o Pedro da intimidade falando. É um personagem também que eu monto aqui para vocês. O personagem que esbraveja, o personagem que grita, o personagem que fala com mais calma, o personagem que fala de paixões, o personagem que fala do racional. Eu sei que eu monto um personagem aqui com vocês, mas esse personagem tem um propósito real. Esse personagem, se por um lado eu perdi muitas coisas no meio do caminho ao fazer essas escolhas, ele orgulha muito o Pedro que era mais jovem. O Pedro que era mais jovem não imaginava que o Pedro que está aqui hoje iria chegar nesse ponto. E eu ainda acho que eu vou chegar mais longe do que eu tenho chegado ultimamente. E graças a vocês que têm reconhecido aqui, nesses editoriais, nesses discursos, nessas angústias que a gente tem tido um privilégio de caminhar junto. Um privilégio de fazer o que a Martina está falando aqui. O Bolsonaro vai pagar muito caro pelo que fez com os brasileiros. Sim. Vai pagar caro porque tem pessoas como nós. Tem pessoas que não desistem. Tem pessoas que têm uma determinação.
E eu digo para vocês, gente, eu não me cativo só pelo meu trabalho. Eu tô cercado de pessoas incríveis. Tem pessoas que vale a pena a gente lutar. Tem pessoas que vale a pena a gente brigar. Tem pessoas que pensam o cenário que nós temos. Então, é um privilégio estar com vocês, gente, nessa jornada. É um privilégio estar aqui com vocês nessa vida, nessa aventura, de uma certa forma. Tem um lado dessas questões políticas todas que também é uma aventura, e uma aventura muito louca, e uma aventura que me levou para lugares que eu jamais imaginei que eu fosse, que me fez conhecer o mundo, que me fez conhecer eu mesmo, que me fez ouvir idiomas que eu jamais imaginei que eu fosse escutar, que me fez pensar na minha própria existência. A gente fala tanto de um mundo pessimista, mas eu me sinto, às vezes, na vanguarda de algo muito legal que está para acontecer. E é importantíssimo, gente. Pedro, vou sugerir uma coisa que a Moni do Resident Evil Database faz nas lives, e o Chocolate Expresso também, e dá um resultado bom. Cria uma enquete no YouTube com a pergunta: já deu like? Boa ideia, meu caro. Vamos fazer isso agora? Eu vou fazer essa enquete agora para vocês. Eu já vou continuar o editorial, tá, gente? O editorial não acabou aqui nesse comentário. Mas vamos fazer aqui uma enquete. Olha só. Você já deu o like nesta live? E aí tá aqui, sim ou não, hein? Ó, quero ver aí vocês responderem, hein, gente, ó. Eu já dei o like aqui com a minha outra conta, ó. Estou dando aí o like. É bom fazer essas enquetes mesmo, que aí a turma vai votando, ó. Já tem 4 votinhos aí. Então todo mundo aí dando like, todo mundo compartilhando. Depois eu vou soltar aí outras enquetes e a gente vai conversando e engajando. Mas eu me sinto muito privilegiado, gente. Eu sou cercado de pessoas incríveis, pessoas que passaram por histórias assim terríveis, terríveis. Eu tenho um grande amigo, e esse eu vou citar mesmo. Tem um grande amigo que é o Suman, né? Que depois da história lá da entrevista dele com o André Surak, que é um amigo querido. Mas eu tenho um grande amigo, um cara que é inteligentíssimo, que é autor desse livro aqui. A gente nem dá esse livro aqui na Folha Democrata, mas eu vou fazer propaganda aqui, do Anticoach, que é o meu amigo Adriano Viaro, professor Viaro, que é um amigo grande que se aproximou da gente por conta da questão dos ataques às escolas, do novo ensino médio, da privatização do ensino, e que toda live que eu faço com ele me ensina muito a respeito de que há esperança para todos nós. Ele é um cara que veio da periferia, que sofreu os maiores horrores, que acabou se capacitando como professor e como profissional um pouco mais tarde, e agora está lançando seu primeiro livro, que foi inclusive visado pelo Pablo Marçal. E ele é um cara que me ensina todo dia. Eu acho que eu não vim de família rica, minha família também tem origens pobres, mas eu sou um cara mais classe média. Eu tive acesso às melhores escolas, eu tive acesso às melhores universidades, eu tenho um privilégio gigantesco proporcionado pelos meus pais, pela minha família. E o Viaro me ensina todo dia que a gente pode ter uma força interna muito superior aos obstáculos que são colocados no nosso caminho. Uma força interna que supera vícios, que supera a autodestruição que a gente tem. E não se enganem, gente. Muita gente odeia o Bolsonaro também porque ele provocou essa sanha autodestrutiva na gente, né? Ele provocou esses sentimentos contraditórios que a gente tem. Ele provocou o Glauber agora, o Glauber Braga, querido deputado, que agora está fazendo greve de fome. E que é uma coisa que deveria nos preocupar a todos em altíssimo grau. A gente não pode achar que é normal um deputado fazer o que ele está fazendo e ser atacado da forma que ele é atacado. É uma normalidade, é uma aberração. Eu não tenho nem palavras porque o Arthur Lira fez, porque o Eduardo Cunha fez, porque o Bolsonaro fez contra o Glauber.
Ah, mas ele tem muitos inimigos. Não importa. Não interessa. A democracia precisa ser respeitada na plenitude, ou ela não é democrática, ou ela não é, acolhedora. E a gente está vivendo um ciclo de direita, de extrema direita, porque eles estão com medo de nós. Eles estão com medo que, de repente, o comunismo seja uma boa ideia, que a democracia plena seja boa ideia, que o judiciário eficiente pelos mais pobres é uma boa ideia, e o judiciário está longe disso ainda. E o judiciário ainda é muito defeituoso. O judiciário aceitou na ação contra o golpe. Não são cortes e não são ministérios públicos que se preocupam com os menos favorecidos. Se preocuparam com o golpe de Estado, se preocuparam com as suas próprias reputações. Não são pessoas que muitas vezes fazem como eu aqui. Eu estou abnegando do meu tempo para conversar com vocês e a gente organizar esse ódio, organizar essa politização, organizar também os nossos afetos, os nossos amores, organizar os nossos sentimentos, organizar as nossas subjetividades em uma objetividade, que é melhorar o mundo que a gente ocupa, que a gente existe. Que é melhorar e tornar real a história do Brasil. Não submeter o Brasil a uma farsa norte-americana de uma América que hoje está decadente. Que joga tarifaço contra a China. Nós não devemos arredar pé do que a gente tem feito aqui em todas as manhãs. Nós não devemos deixar a comunicação só a cargo dos governantes e dos deputados. Nós temos que botar a nossa cara para bater. Nós temos que fazer um pouco do que eu faço aqui na frente, e eu sei que muitos de vocês não têm estrutura e nem condições de fazer o que eu faço aqui. Mas se vocês fizerem pequenas contribuições, eu sempre estaria aqui com vocês. Eu sempre estaria aqui conversando com vocês, tirando dúvidas, refletindo junto. Se a gente fechar as nossas metas, se a gente tiver 2 membros aqui na live, já temos um aqui, e a gente fechar mais colaborações de vocês, eu tenho certeza que eu estaria aqui com vocês. Porque eu acredito nisso que a gente faz aqui, gente. Eu acredito na capacidade de vocês da gente construir juntos esse universo. Eu sei que eu não sou capaz de tudo, mas se eu tenho uma voz, se eu tenho um microfone, se eu tenho uma repercussão, eu vou usar isso para ajudar vocês. Eu não vou usar isso para ganho próprio. Eu tenho um ganho próprio para me sustentar, mas o maior ganho vai ser o de vocês, porque a participação de vocês está imortalizada nas nossas gravações. A participação de vocês está imortalizada nas falas de vocês que repercutem. Tem muita gente importante que assiste essas lives, gente. O Thiago Lacerda, por exemplo, me deu entrevista lá no Meteoro Brasil e assistiu os cortes que eu fiz aqui a respeito do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo deve ter visto alguns cortes. Então tem gente importante que passa aqui. Tem gente importante que repercute as nossas falas. A galera do ICL, do Eduardo Moreira, quando nós defendemos eles naquela questão da Fatal Model. Então, queridos, vamos conversar sobre esses assuntos. Vamos ter maturidade na construção dessa consciência crítica. E vamos, sobretudo, fazer o nosso jornalismo colaborativo. Eu tô vendo aqui que só 20 pessoas responderam aqui se deram like ou não. É muito pouco. Nós temos aqui ao todo, meus caros, só para vocês saberem, nós temos ao todo aqui nesse momento 62 likes. Se o pessoal der mais um membrinho, a gente já fecha a meta de membro. Mas vamos ajudar aqui o canal, vamos mandar contribuições, Pix, Superchat. Retomamos a nossa monetização, ficamos meses desmonetizados. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês nesse momento. Deixa eu ler aqui mais algumas contribuições. Fábio Rakoski, Zambarda, você é uma das pessoas mais incríveis da esquerda. Somos gratos por você existir. Imagina, Fábio, que isso, meu caro. Eu que agradeço aí a vocês por estarem aqui. Eu faço o possível, gente. Eu me esforço. É o que eu falo para vocês. Eu faço sacrifícios diários, assim. E é engraçado que eu fico imaginando assim, Pedro, mas se você ficar rico, você abandona as lives? Eu gosto de fazer isso aqui, tá, gente? Eu certamente faria menos lives, mas eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de estar com a comunidade, eu gosto de conversar com vocês. É uma cachaça para mim, é uma
é um combustível, é um ideário, sabe? Eu vejo pessoas incríveis aqui na internet, vejo pessoas terríveis também, vejo comentários terríveis, mas eles me instigam a pensar no que está acontecendo. A internet, gente, ela tem vários defeitos, né? Eu, por exemplo, eu faço uma autocrítica, eu sou um repórter que faz tempo que eu não vou pra rua. Faz tempo que eu não vou pra rua para trabalhar na rua. Mas a internet me permite conversar com pessoas que estejam a quilômetros de mim, em outros países, para me contar o que está acontecendo na rua delas. E eu me sinto muito feliz quando vocês me usam como passaporte para trazer as ideias de vocês. Então é para isso que a gente faz comunicação, gente. Eu me sinto útil nessa engrenagem que a gente está construindo, em que a gente reúne aqui 300, 200, 100 pessoas, 64 pessoas que estão assistindo agora. Então é importantíssimo, gente. Fábio, não sou eu que sou uma das pessoas mais incríveis, você é incrível. Vocês que mandam superchats, que sacrificam seus salários. E eu sei o quanto isso é custoso para vocês. A gente sabe o quão difícil é para o brasileiro ganhar um salário digno, que quiçá ajudar um canal de esquerda no YouTube. Quiçá ajudar um canal de esquerda no YouTube. É ter realmente muito dinheiro sobrando para fazer isso. Mas vocês entendem o papel da comunicação. Vocês entendem o papel de eu estar aqui acordando com vocês às 8 da manhã e conversando sobre esses assuntos. Vocês entendem a importância disso. De eu falando a respeito das nossas subjetividades, das nossas objetividades. Vocês sabem da importância disso. E eu fiz esse papo todo para explicar para vocês que nós vamos seguir aqui, que nós existimos, que odiar o Bolsonaro é humano, mas que ele merece, sim, a prisão. É isso aí, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigado aí a Genilda Silva. A decência demanda e exige alimentação diária. A resistência e a persistência nos faz diferentes. Esperançar sempre. Exatamente. O mundo, gente, a gente não tá numa fase boa. O mundo tá muito complicado. O mundo tá muito sombrio. Mas vocês, cada um de vocês, são o nosso esperançar. A gente não tem só Bolsonaro, tá, gente? A gente tem Lula, a gente tem Glauber Braga, a gente tem Guilherme Boulos, a gente tem Erika Hilton, a gente tem pessoas incríveis, a gente tem comunicadores incríveis, tem o Meteoro Brasil, tem a Folha Democrata, tem o Drops de Jogos, tem o DCM TV, tem a Revista Fórum, tem o ICL Notícias, tem o Brasil 247. Nós temos que lutar e preservar esses lugares. Nós temos que lutar, esperançar e transformar a nossa comunicação, sim. E aí eu quero tirar o estigma da palavra, que seria um único método. A gente tem que revolucionar. E revolucionar mesmo de mudar tudo. E a gente vai aos poucos, que nem cupim, corroendo o fascismo, tirando esse lodo da política. Nós somos melhores do que eles, gente. Fabrício falou uma coisa muito importante ontem aqui na nossa live. Ele falou da doença que são as pessoas que ele viu ali na Avenida Paulista. E elas estão doentes mesmo. E elas não sabem. É uma coisa que eu repito muito. Eu tenho aversão às pessoas dizerem que a extrema-direita é conservadora. Ela não é conservadora. Eu estou com saudades dos conservadores tradicionais da política. Ela não está conservando nada, ela está destruindo tudo. Foram 12 horas de cirurgia, viu, Martina? 12 horas. Foi uma cirurgia complicada que mexeu com a parede do estômago, do intestino do coiso. Então, gente, é isso. Devemos defender os nossos locais, defender a nossa prática, fazer a comunicação e esperançar o coração dessas pessoas que nos acompanham. Esse é o nosso editorial, fechamos aqui a nossa meta de membros. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.